Se eu pudesse resumir o GP do Canadá desse ano em uma imagem, seria essa que você está vendo. Kimi Antonelli no topo do pódio. Piloto com pouco mais de 20 anos de idade, sendo líder do campeonato, vencendo a 4ª corrida seguida na categoria. Do outro, nós temos Max Verstappen, tetracampeão. E do outro, nós temos o Lewis Hamilton, o maior vencedor da história, com 7 títulos. Essa é uma daquelas fotos em que a gente vai lembrar para o futuro dizendo, lembra daquele pódio super lendário em que nós tivemos mais de 15 títulos mundiais? Vai ser mais ou menos isso que a gente vai falar daqui a pouco, porque, bom, aconteceu mais uma vez no Canadá. Depois daquele pódio Verstappen, Hamilton e Alonso, nós tivemos agora Kimi Antonelli, olha só, Verstappen e Hamilton. E por que eu tô falando isso? Porque tá faltando um piloto da Mercedes nesse pódio. Quem? George Russell. Por que ele não tá? Porque o carro dele apagou no meio da corrida. E se ele fosse segundo, ainda seria uma derrota, mas terminou que o pior aconteceu. No meio da corrida, literalmente no meio da quantidade de voltas, o carro dele abandonou, teve um problema, e o Kimi teve o caminho livre para vencer mais uma no campeonato. Agora ele já abriu 43 pontos de vantagem, e já diria o Toto Wolff lá em 2021, o George Russell vai precisar muito mais que um DNF para alcançar o italiano. Mas bem, como que eu explico para você do GP do Canadá? Eu já vou explicar, mas antes, olá, me chamo Fernando, tá? Caso seja novo por aqui, bem-vindo de volta também, você que já é da casa. Não esqueça de clicar no like, porque o like ajuda na divulgação, e já inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. Esse aqui é um vídeo que a gente vai fazer uma breve resenha sobre o que a gente viu nessas últimas 2 horas lá no GP do Canadá. E eu normalmente faria aquele vídeo dizendo quem terminou em qual posição e o que aconteceu, só que foi uma corrida tão movimentada e pouca coisa aconteceu, parece uma situação contrária, mas não. Aconteceu muita movimentação na corrida, porém de resultado muita coisa mudou, muita pouca coisa mudou. Porque é o seguinte, o Lindblad não largou porque a Fórmula 1 teve um pequeno probleminha na largada e o carro dele também não saiu. O Albon não concluiu porque o Piastri acertou em cheio. O Alonso abandonou, o Russell abandonou, como eu falei. O Norris também abandonou, ali no hairpin. E o Sérgio Pérez não concluiu porque a suspensão dele quebrou sozinha na reta antes da reta principal. O Bottas tomou 4 voltas, o Stroll tomou 4 voltas, e daí pra frente a maioria tomou mais de uma volta. Eu tô falando de Ocon, Bortoleto, Hülkenberg, Piastri tomou 2 voltas, Bergman tomou apenas uma volta, Sainz tomou uma volta, Gasly tomou uma volta, Lawson tomou uma volta, Colapinto chegou em 6º, tomou uma volta, e o Hadjar também tomou uma volta. E a explicação de tudo isso foi justamente a dinâmica da corrida. Tiveram muitos virtual safety cars e os carros da Mercedes estavam disputando tanto tete a tete que eles dispararam. E aí só sobrou para trás, né, os GOATs, vamos dizer. Né? Só sobrou o Hamilton e o Verstappen. Esses caras não iam ficar tão atrás assim. Meteram marcha nos carros também, se aproveitaram da situação e também se aproveitaram da falta da McLaren lá. Por quê? A McLaren resolveu partir para uma estratégia de usar pneu intermediário no Canadá. Mas, Fernando, a corrida foi no seco. Por quê? Porque tinha grandes chances de chuva. A McLaren já queria começar. Só que a chuva nunca chegou. A McLaren apostou numa corrida que nunca aconteceu, bem como a Audi. Por isso que elas estão tão atrás aqui. A Audi até que não tanto. Poderia ter sido pior, mas, enfim, foi o que aconteceu. E sobre a disputa entre Russell e Antonelli, o negócio foi o seguinte. Desde o começo da prova, os dois estavam brigando palmo a palmo pelas primeiras posições, na verdade pela primeira posição. Eles não perderam as posições na largada, foram assim até o final, até na volta 30, disputando cada metro, cada centímetro. Kimi Antonelli toda hora colocando o carro ao lado do Russell para tentar dividir curva. O Russell toda hora fechava a porta. Tinha um problema que o inglês sempre errava no hairpin. Toda vez que o inglês chegava no hairpin da corrida, ele dava posição para o Antonelli, era inacreditável todas as vezes, mas ele recuperava logo depois, ele não ficava nessa trocação sincera, até que, de tanto o Antonelli tentar, ele enfim conseguiu, porém precisou diretamente que o carro do Russell não aguentasse mais. Então na volta 30, o carro do inglês falou, 20 horas de um domingo, 17 horas de domingo, não quero mais trabalhar, pra mim deu. Uma pena pro Russell, que ficou obviamente muito irritado. Jogou o descansador, né, como diz, o apoio de cabeça fora do carro, jogou luva no chão, ficou irritado, ficou olhando pro horizonte em busca de respostas. Enfim, abandonou
e perdeu 18 pontos importantíssimos nesse campeonato. Se ele tivesse se mantido em segundo, pelo menos, ainda seria um ótimo resultado, embora a gente iria dizer que ele sairia perdido, ele sairia com a derrota, mas foi até pior do que a gente imaginou. E daí pra frente a corrida foi apenas uma manutenção de posições de todo mundo, porque do quinto para baixo quase ninguém se ultrapassava. Ficou o Leclerc e o Hadjar disputando posição ali na... Vou até pegar aqui para ver. Entre a quarta e a quinta, e o Hamilton perseguindo o Verstappen, que era o segundo colocado com muita folga. No final da corrida, o Hamilton ultrapassou o holandês e assim conseguiu o segundo lugar. O melhor resultado do Hamilton na Ferrari desde que chegou. Vale lembrar que até outro dia era o terceiro, agora já está em segundo. O Hamilton não está parando de subir nas pesquisas. Já é um bom sinal para a torcida do Hamilton aqui. E o Verstappen marcou o primeiro pódio em mais de 180 dias. Eu acho que é algo assim. Muita coisa também. É algo para comemorar. E a vitória, como você já sabe muito bem, ficou com o Antonelli. Dito isso, tem um destaque aqui que vale a pena ser feito, que é o do Colapinto. O Colapinto chegou em sexto lugar, marcando 8 pontos. E o Gasly também chegou em oitavo, marcando 4 pontos. A Alpine melhorou no GP do Canadá, surpreendendo muita gente. Ela que deve ter sido uma das equipes que levou upgrades para essa corrida. Não lembro quais levaram, mas eu sei as que não levaram, que foi o caso da Aston Martin, por exemplo. Mais uma vez, não levou upgrade. E a corrida foi mais ou menos assim mesmo, tá? Não teve mais nada a falar que isso, mais nada além disso. O Hülkenberg chegou em 12º, não chegou em 11º, uma pena. E o Bortoleto chegou em 13º, que é o que dá para fazer com esse carro da Audi mesmo. A gente poderia até reclamar de um piloto ou outro aqui, vai depender do resultado, mas quando os caras chegam juntos, é porque realmente a equipe, né, o carro não está se ajudando tanto quanto deveria. Digamos que a situação para o Russell não, assim, já estava ruim, mas parece que piorou. O Antonelli tem 131 pontos e o Russell tem 88. Para você ter ideia, a situação do Russell piorou tanto que ele está mais perto do Leclerc, o terceiro colocado, que do Antonelli, o primeiro. O Monegasco tem 75 pontos e o Hamilton tem 72. Para quem teve uma temporada um pouquinho pior que a do Leclerc, o Hamilton tá muito bem, né, na Ferrari. E aí abaixo vem os carros da McLaren que não pontuaram, vem Verstappen, que foi pro pódio, vem Gasly e afins. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: a gente já colocava pressão no Russell por achar que ele, no primeiro carro dominante que ele teria, ele ia passar por cima de todo mundo. Ok. E ninguém imaginava que o Antonelli ia enfileirar vitórias assim. Então, ok. Era pro Russell estar dominando a temporada. Então isso já tinha pressão nele. Imagina agora que ele não tá fazendo aquilo que todo mundo achou que ele faria. E tá vendo um moleque que chegou outro dia. O Antonelli chegou outro dia, chegou ontem. Não só tá liderando a equipe, pelo menos em pontos, tá liderando o campeonato, meteu 4 vitórias seguidas. E ainda, eu considero importante, e ainda fez aquela foto no pódio com Verstappen e Hamilton. Vocês acham que isso não vai contar para o futuro? Anotem o que eu estou falando aqui. Todos os portais do mundo de Fórmula 1 hoje estão ou vão falar dessa foto. Estão ou vão falar desse pódio. Todo mundo vai dizer, daqui no futuro, quantas vitórias esse pódio vai ter? Quantos títulos esse pódio vai ter? O Russell não só se deixou vencer na pista, como também agora a narrativa vai acabar pendendo pro lado do Antonelli. Acreditem ou não, esse pódio, ter esses dois ao lado do Antonelli, conta muito. Vai por mim. A imagem pública conta muito. A pressão em cima do cara que vai tentar estragar esse momento vai acabar sendo do Russell. Dito isso, ainda tem muito chão. Já diria o Kevin, do Primeira Fila. O campeonato é muito longo, tem muita coisa para acontecer. A Fórmula 1 agora vai entrar no território europeu, né? A temporada europeia vai começar. E o Antonelli, no ano passado, teve problemas na temporada europeia. Então, se isso se repetir, talvez o Russell consiga ter uma recuperação no campeonato. É extremamente possível disso acontecer. Eles vão correr em circuitos que o Russell tem muito mais experiência que o piloto italiano. Dito isso, lambaria é pescado e o jogo é jogado. E a corrida é corrida. Eu já diria o outro, corridas são corridas. Tudo vai depender agora do que vai acontecer na pista entre esses 22, em especial esses dois da Mercedes. Não tenho muito mais o que contribuir com esse vídeo, porque, senhores, a corrida foi só isso mesmo, tá? A corrida foi boa, não foi ruim, foi boa, mas foi só isso. Antes disso, antes de encerrar o vídeo, eu vou só fazer uma citação aqui. As 500 milhas de Indianápolis, em que venceu o Rosenqvist, uma photo finish, com meio carro de vantagem, a distância
mínima, a menor distância entre o primeiro e o segundo colocado na história das 500 milhas de Indianápolis, ou em mais de 100 anos. Então fica aqui a citação. Eu tava na live com o que pode ser vendo a corrida, saí da live para ver as últimas voltas, valeu muito a pena. Mais uma vez mostrando que Fórmula 1, que o automobilismo não é só Fórmula 1, tem muita coisa legal também e recomendo que vocês assistam. Tá, senhores, esse foi o vídeo, quero saber suas opiniões, comenta aqui embaixo, se gostaram não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. Te vejo no próximo, até mais.